de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida que vem justamente de Thelma. Thelma pergunta: eu gostaria de saber mais sobre os hospitais espirituais e se são como os daqui em estrutura material, até porque lá eles são bem mais avançados do que os daqui. Na verdade, sim. Quando nós saímos das regiões densas das trevas, onde, na verdade, não existem os hospitais, e nas regiões densas das trevas, o abismo, as trevas, os seres que lá habitam são seres que, pela sua envolvimento mental, vão para o lodo, vão para o sofrimento, porque eles têm na mente, na verdade, a, a integração, digamos assim, a afinidade com os espíritos das trevas, e os espíritos das trevas, naturalmente, moram em cavernas e abismos. Os espíritos de suicidas, eles vão inicialmente para uma zona densa, onde sofrem por questões, naturalmente, mentais, onde recordam os quadros sinistros de suas decisões através do extravasamento de órgãos, através do tiro, como no coração, não é? Extravasamento, naturalmente, através da faca de órgãos, como o pâncreas, fígado, não é? Ah, através da arma de fogo no cérebro e outros órgãos, mostrando a proeminência desses órgãos provocados pelo ato insano do suicídio, eles permanecem nessas regiões, naturalmente, à espera do socorro, e vêm, num determinado momento, quando o espírito está apto de ser socorrido, pelos padioleiros hindus e egípcios, que são entidades de grande energia espiritual, e vão buscá-los nas regiões trevosas. A partir desse momento que eles são recolhidos, eles vão para hospitais, de acordo com a dimensão espiritual. São hospitais próximos do umbral ainda denso, hospitais muito parecidos com a Terra. Eles têm as mesmas estruturas, eles têm a recepção, eles têm o controle de prontuário, eles têm enfermeiros e médicos que vão tratar, porque aqueles pacientes têm ainda a sensação de que são habitantes da Terra. E eles, naturalmente, sentem as dores nos órgãos como se sente na Terra. Então, eles têm de serem tratados com uma similaridade proporcional ao seu aspecto evolutivo. Eles precisam usar medicação, eles usam antibióticos, eles usam anti-inflamatórios, eles fazem curativos com gases, com antissépticos, e, evidentemente, eles, quando sofreram, por exemplo, traumas ósseos, como o suicídio jogado de um desfiladeiro, eles apresentam suas pernas desencontradas, e eles sofrem também, do ponto de vista espiritual, um certo tipo de arranjo, como se estivesse num processo traumatológico igual ao da Terra, como se estivesse usando instrumentos que permitem a estruturação óssea, porque tudo é uma questão de sensação, não é questão de pensamento, e pensamento é usina motriz. Quando nós ainda achamos que somos seres próximos do corpo denso da matéria, nós sentimos os efeitos da matéria e precisamos ser tratados como ainda seres praticamente ainda quase materiais. À medida que nós evoluímos e que passamos naturalmente a uma configuração mais espiritual, nós somos levados a hospitais de mais evolução. Embora esses hospitais possam e tenham instrumentos muito mais avantajados do que nós, para que se tenha uma ideia, André Luiz narra na sua sequência de obras, a partir de 1944, com o Nosso Lar, a existência de instrumentos que vieram a dar origem, por exemplo, ao ultrassonógrafo, à ressonância magnética, à tomografia, ao aparelho celular, às televisões, essas planas, naturalmente. Isso tudo já se usava há 150 anos atrás de 1944. Então, o sistema evolutivo do mundo espiritual é muito maior. E os hospitais, evidentemente, também. A tal ponto que, quando nós avançamos para um hospital
ainda de seres um pouco mais evoluídos, que já estão compreendendo que desencarnaram, já estão se preparando para poder voltar à sua vida espiritual, eles têm hospitais onde tem aparelhos eletromagnéticos fantásticos, né? Porque lá existe, por exemplo, nesses hospitais, médicos, enfermeiros, laboratório de análises clínicas existem, porque lá a sensação é a sensação material. À medida que nós evoluímos, o laboratório clínico deixa de ser material e passa a ser eletrônico, onde nós dosamos as correntes do perispírito, quando nós avaliamos, digamos assim, os carunchos que existem, que são nódulos na corrente perispiritual. Existem aparelhos de imagem, como semelhante da Terra, muito mais evoluídos, que mostram o ser no seu aspecto holístico, no seu aspecto total. Então, os hospitais do espaço, eles existem. O Lar de Fabiano de Cristo tem, num segundo estágio, uma colônia espiritual, que a primeira parte é formada pela colônia, onde tem governadoria, onde tem, digamos assim, diversos setores de amparo espiritual, né? Setores, naturalmente, oráculos, né? E outros mais instrumentos para aqueles que trabalham na colônia, são cerca de 25 mil trabalhadores, e, evidentemente, aqueles espíritos que vão para lá para receber um amparo magnético, fluido e tal. Num outro estágio, existe um hospital geral, que abriga espíritos que precisam do socorro, naturalmente, porque sofreram determinados tipos de acidentes, morreram por acidentes de trânsito, por acidentes aviatórios, por acidentes de trem, morreram, naturalmente, porque tombaram e causaram diversos problemas, desde traumatológicos, infarto e outros. Vão para esses hospitais para receber os primeiros socorros, através de profissionais que vão ministrar o atendimento já do ponto de vista espiritual, mas entendendo que aqueles seres vão ser tratados de acordo com o seu estágio evolutivo. Quanto mais aproximado da matéria, mais necessário se faz usar aqueles instrumentos e aquele tipo de medicação próxima aos seres muito materializados. À medida que nós evoluímos, nós deixamos de usar, digamos, grande parte dos aspectos materializáveis e passamos a utilizar os valores espirituais, são vibrações, são ondas de eletrochoque, são, naturalmente, aparelhos de ressonância eletromagnética, são aparelhos de visualização que mostram, naturalmente, os chakras energéticos, a verdadeira distribuição das correntes, ou seja, há hospitais espirituais como existem na Terra, mais evolutivos ou menos evolutivos. Em hospitais de cidades pequenas, são muitas vezes apenas um tipo de pronto atendimento. Quando você viaja para os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Você vai, naturalmente, João Pessoa, você vai já obter hospitais mais evoluídos, com instrumentos mais evoluídos, com profissionais mais especializados. Mas sempre existirá algum lugar que é mais evoluído e que, de acordo com as necessidades e com a evolução da patologia e, naturalmente, da criatura humana, será ali dirigido. Então, os hospitais existem, os seus núcleos de atendimento existem muito próximo da matéria, tudo aquilo que existe nos hospitais. Os atendimentos, as UTIs, os centros cirúrgicos, porque é preciso que se faça, por causa da mente, da sintonia, as cirurgias que envolvem um quadro que é ser imaterial. E ser imaterial deixa, naturalmente, os registros na mente daquilo tudo que é matéria. E tem que ser tratado de acordo com as necessidades. Porque aqueles que saem da Terra, por exemplo, portadores da compulsão alimentar, eles, quando ficam sem se alimentar, sofrem muito. Então, vai haver uma dieta espiritual programada, como acontece com os nutricionistas da Terra. Quando alguém precisa ser tratado, faz com ele um tratamento dietético, orientador. Então, tudo existe no mundo espiritual muito mais evoluído que a Terra. Mas a existência dos hospitais espirituais é uma realidade flagrante. Nós, por exemplo, podemos até fazer o seguinte: numa próxima oportunidade, nós vamos narrar alguma coisa sobre as colônias espirituais e vamos a ter, porque nessa colônia que nós conhecemos, além da colônia do Hospital Geral, existe um hospital ainda mais acima, que é
um hospital para atendimento de doentes mentais. Aqueles que desencarnam com bipolaridade severa, aqueles que desencarnam com esquizofrenia, aqueles que desencarnam com diversos problemas mentais, têm que serem tratados em hospitais à semelhança dos hospitais de saúde mental da Terra, para receberem o tratamento adequado, porque eles não podem ser simplesmente jogados no mundo espiritual, porque eles seriam naturalmente envolvidos e, ao mesmo tempo, eles engrossariam também os distúrbios, porque seriam seres sem conseguir dominar o domínio de suas mentes, né? Então, para tudo há sempre uma proteção, para tudo há sempre uma solução, mas existe, quanto mais próximo da Terra, mais similar ao atendimento da Terra, quanto mais evoluído, mais próximo dos recursos espirituais. E vale salientar, sem fazer propaganda, que lá Eurípides Bassanufo criou um hospital só para atender os espíritas em desequilíbrio, né, Maurício? E também, Sem viu, dúvida. Thelma, que esse atendimento que o Maurício falou aí, você não precisa ter plano de saúde e nem vai entrar na fila do SUS. E é tudo 0800, graças a Deus. Veja bem, esse comentário seu é muito oportuno, porque ele deixa para nós a informação, quando a gente verifica as pessoas que estão à espera de cirurgias no SUS, que estão à espera de exames mais especializados, e sabendo que o SUS foi programado para atender a todas as necessidades, e que naturalmente não o faz, porque, como tudo que acontece com o ser humano, houve desvio de verbas, e naturalmente, desviando as verbas, não sobrou recursos. Mas existe recurso para outras coisas. Para a infelicidade existe recurso, não é? Para atitudes legislativas, que deveria ser a preocupação com os seres que o colocaram através do voto, não há preocupação. Então, o SUS pode esperar, filas extensas, lá não existe isso. Lá, na verdade, no mundo espiritual, existe, acima de tudo, o amor de Jesus, o mérito do amparo. Vinha de luz, nascido amor, e nos conduz a paz do Senhor. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,